Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aliás, eu acho que é ótima. O inglês não é um idioma desconhecido para nenhum de nós. O inglês ele está presente em filmes, ele está presente em músicas, ele está presente em muita coisa no Brasil. Se eu falar assim, stop, você já sabe o que, que é, você já ouviu essa palavra, não é novo. As pessoas chamam cachorro quente de hot dog no Brasil, aqui eles falam hot dog, né? Tudo bem, é hot dog, tá? Mas muita coisa no nosso vocabulário é usado e nós sabemos, e vem do inglês. E também o inglês é um idioma que ele tem muita coisa, tem uma parte dele que vem da mesma raiz do português e tem muita palavra parecida. Se a gente fosse falar aqui, gente, sério, a gente ia ficar numa lista, mas por exemplo, ó, se eu falar pra você assim, ó, animal, se escreve igualzinho, animal, se escreve igualzinho, né? Se eu falar, por exemplo, different, o que será different? Soa quase que, né? Fala, opa, calma aí. É diferente, né? Sim. Se eu falar, por exemplo, normal, o que será que é normal? Normal. E se escreve igualzinho. Escreve igualzinho, tá? Por exemplo, se eu falar accident, oh, he had an accident, e apontar para alguém, ó, que alguma coisa com acidente, Sim, a pessoa accident. não entende tudo, mas fala, você falou, opa, deu Opa, problema. rolou um acidente aí, eu tô Alguma coisa entendendo, assim. né? Que mais? Ó, video. Se eu falar video, Mais fácil que isso. e se escreve igualzinho, tá? Por exemplo, se eu falar comedy, o que será um comedy? Uma comedy? Eu não vou nem falar, porque eu acho que, né, já entendeu, né? Se eu falar music, se eu falar positive, positive. Se eu falar important, tá? E olha que claro, eu tô falando devagar, mas se a pessoa falar important, tá? Então veja que o inglês, ele tem, né, uma parte dele, tá? Vem da mesma raiz que o português. Claro, não vou dar uma aula dessa questão da língua, tá? Do idioma, mas o que eu quero dizer é que o inglês ele está presente no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, assim, essa coisa, tudo que você vai aprender de novo tem um grau de dificuldade. Agora, você imagina você ouvir uma palavra de um idioma, um hebraico, um mandarim, chinês mandarim, alemão. Gente, tem idiomas que tem palavras que a gente não tem ideia do que significa. E aí sim, sinceramente, eu ergo a mão para os céus em saber que é com o inglês que a gente pode se comunicar no mundo todo, pode ter uma ascensão profissional no mundo todo, porque é um idioma que está muito presente, mais presente do que as pessoas imaginam. E se você começar a perceber, é demais, é muita coisa assim que tem similaridade e também que a gente ouve no dia a dia. Então, é um idioma que eu não tiro assim a razão das pessoas falarem assim, não é difícil. Claro, tem a parte da pronúncia, tudo, mas é um idioma assim muito presente. Não é uma coisa desconhecida, tá? Então, essa é uma crença também que as pessoas têm de, não, é muito difícil. Imagina se você tivesse que aprender o chinês, mandarim, né? Para você ter uma ascensão profissional, para você se comunicar no mundo todo, tá? Então isso é uma coisa importante a se pensar para que você se desbloqueie a tua mente em pensar, não, isso é acessível, isso é possível, isso é uma coisa que já está presente em muita, né? Em música, em filme, no dia a dia, tá? Então isso é uma coisa que você deveria começar a pensar e parar de pensar só isso, não é difícil, eu não consigo, ok? Bom, e os benefícios de você saber um outro idioma, principalmente o inglês, é a quantidade de informação que você encontra na internet. Às vezes eu vou fazer alguma pesquisa e me aparecem vídeos, eu pesquiso em inglês, mas me aparecem vídeos falando em indiano. Meu Deus do céu, falar, não dá, vou ter que procurar algum falando inglês. Imagina se tivesse que aprender indiano para me informar a respeito daquele assunto. A sorte que existe em inglês, tá? Não, e você falou uma coisa importante, porque quando você fala inglês, você não precisa de intermediários. Muitas vezes você vai fazer
você vai estudar algum assunto, às vezes vai fazer uma pós-graduação, ou que não seja, você quer estudar sobre um assunto e você vai, se você não fala inglês, se você não sabe pelo menos aquele inglês para que você leia e compreenda, você vai estar vendo aqui uma tradução. Não é direto, não é o autor falando direto com você, é passando por alguém fazendo uma tradução que muitas vezes não é tão boa assim, tá? Então você não tem intermediários, você vai direto na fonte. E olha que eu vou te dizer, que quando você vai estudar, por exemplo, quando eu fui fazer mestrado, quando eu fui fazer pós-graduação, a quantidade de materiais que tinha para você fazer pesquisa em inglês é muito maior do que qualquer outro idioma. E muita coisa que você tem em português é traduzida do inglês. Então realmente é fantástico como a coisa assim, sabe? Você abre a tua visão e você pode fazer tanta coisa com o inglês. As pessoas acham às vezes que é só para um emprego melhor, ou só para viajar. Ou só para constar no currículo, né? Ou só para constar. É verdade, é verdade.